Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 13 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação no mapa e ver os avanços que tivemos nas últimas 24 horas aqui no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e tivemos atualizações bastante interessantes e muito importantes, e por isso vamos começar. E pelos vistos, os russos começaram uma nova tática aqui neste conflito, que já não é tão focada nas rotas de suprimento a fundo, ou seja, nas principais rotas logísticas mais na retaguarda da defesa ucraniana, mas sim estão agora focados em equipas de lançamento e controlo de drones. Por exemplo, aqui mais ao sul, na cidade de Lukasheve, tivemos um ataque por parte das forças russas contra uma equipa de UAVs da Ucrânia, de drones. E portanto, com um drone de reconhecimento, primeiro os russos identificaram a sua localização e depois, com drones do tipo Geran, atacaram esta concentração de forças ucranianas. Vemos aqui os vídeos dos ataques, mas também tivemos um ataque bastante semelhante a este, mais aqui ao norte, na direção de Kharkiv, onde parece que os ucranianos também estavam a preparar algum ataque nesta direção. E por exemplo aqui, temos uma atuação semelhante por parte das forças russas, que se inicia com a observação por parte de um drone e depois com drones do tipo Geran, esta concentração de forças é atacada. Portanto, parece que os russos agora estão bastante focados, parece que é o alvo prioritário dos russos neste momento, neste conflito, que são precisamente equipas de drones, equipas de lançamento e controlo de drones. E nós sabemos que ainda durante o dia de ontem, a Ucrânia efetuou mais um ataque massivo de drones contra o território da Rússia. E pelas informações que nós possuímos, alguns destes drones conseguiram atingir algumas refinarias de petróleo, mas também depósitos de petróleo aqui da Rússia. E nós discutimos essa situação durante o vídeo de ontem e por isso, por favor, vejam se não viram. Mas agora vamos analisar a situação no mapa e vamos à direção de Zaporizhia, que neste momento é uma direção bastante quente. Por exemplo, aqui na direção a oeste, em toda a frente do combate, nesta direção, parece que os russos conseguiram estabilizar a situação em torno desta linha aqui. Portanto, os russos muito provavelmente nos próximos dias tentarão atacar e controlar primeiro todos estes campos, todas estas fortificações em formas de linhas de árvores, e só depois é que os russos poderão seguir com uma ofensiva em direção à aldeia de Stepnohirsk. E é, muito provavelmente, este o plano dos russos para aqui, para esta precisa direção. Mas os desenvolvimentos mais importantes estão agora a acontecer na direção a leste desta frente, onde os russos, a cada dia que passa, avançam mais e mais. E, por exemplo, durante a noite de hoje tivemos a confirmação de que os russos conseguiram conquistar completamente a aldeia de Novomikhailivka. Mas vamos relembrar como a situação se estava a desenvolver nos últimos dias. Vamos retornar aqui até ao dia aproximadamente 3 de setembro, que foi quando mais ou menos os russos iniciaram aqui uma grande ofensiva precisamente em torno deste círculo aqui. E portanto no dia 4 de setembro os russos avançaram e conseguiram conquistar aqui mais a norte a aldeia de Novoselivka e tivemos um vídeo a fazer a prova disso. Depois no dia 5 de setembro tivemos mais algumas fontes a relatar avanços russos por parte aqui da aldeia de Komoshovarka. Depois tivemos mais outras fontes a relatar o avanço dos russos em direção às aldeias de Sosnivka e tivemos fontes neutras, mas também fontes pró-russas a relatar estes avanços. Já no dia 7 de setembro tivemos a confirmação destes avanços por parte da Rússia. No dia 8 de setembro os russos continuaram a avançar na direção a oeste. E aqui nas aldeias de Sosnivka também. No dia 9 de setembro as batalhas continuaram por algumas posições assim mais pequenas, como linhas de trincheiras ou fortificações. E depois, no dia 11 de setembro, tivemos a confirmação que de facto os russos conquistaram estas aldeias aqui mais ao norte.
Tivemos como prova um vídeo publicado pelas forças russas, mas também os russos entraram na aldeia de Novomikhailivka. Também tivemos provas destes avanços. Já no dia 12 de setembro, ou seja, durante o dia de ontem, nós tivemos a confirmação que de facto os russos conseguiram conquistar estes territórios todos. E mais uma vez, como prova, tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como os seus soldados estavam a erguer as suas bandeiras nesta direção. E agora, durante o dia de hoje, tivemos mais avanços confirmados por parte da Rússia em direção aqui à aldeia de Novomikhailivka. Mais uma vez com um vídeo, publicado pelas fontes russas, a mostrar inicialmente como eles estavam a atacar as posições ucranianas, com bombas e artilharia, e até com lançadores múltiplos de foguetes, incluindo foguetes termobáricos, do tipo TOS. E depois os russos avançaram com a infantaria, e depois mostraram alguns soldados russos a erguer as suas bandeiras nesta aldeia. E portanto não temos dúvidas de que os russos prosseguem aqui com as suas ofensivas e até tivemos mais relatos de algumas fontes, incluindo fontes neutras, a dizer que os russos continuam a avançar mais pelo norte. Os russos, pelo que nós sabemos, também estão a avançar na direção mais a sul, precisamente por todos estes campos e por todas estas trincheiras que se situam nesta zona. E o objetivo dos russos nesta região é precisamente cortar a principal estrada logística que vem entre Pokrovsk e Gulyaipolye, que é esta estrada no mapa. E é este o principal objetivo dos russos, mas para já os ucranianos não estão a fazer nada em relação a isto. Os russos continuam a avançar a cada dia que passa, cada vez mais e mais, mas não vemos nenhum movimento por parte dos ucranianos para tentar estabilizar esta situação. E nós podemos explicar isso de certa forma, mas já vamos a isso. Vamos primeiro aqui à parte mais ao norte, da direção de Novopavlivka, onde tivemos mais avanços por parte da Rússia. E nós sabemos que durante o mês de agosto, os ucranianos realizaram um contra-ataque, uma contra-ofensiva nesta direção, e segundo algumas fontes eles até conseguiram capturar a aldeia de Tolstoy. Contudo, os russos começaram também o seu próprio contra-ataque e já conquistaram aqui uma grande parte de territórios, incluindo aqui o norte da aldeia de Zilonychai. Não tivemos para já nenhuma prova visual, mas apenas relatos de fontes neutras. Mas como esta zona estava considerada como sendo uma zona contestada, nós voltamos a colorir o mapa a favor dos russos. Mas contudo, estas fontes também referem que os russos continuam a avançar cada vez mais e mais, e quase recapturaram tudo aquilo que os ucranianos conseguiram conquistar durante a sua própria contra-ofensiva. Já nesta região, mais aqui mesmo a sul de Novopavlivka, os ucranianos também realizaram um contra-ataque e, pelo que nós sabemos, conseguiram restaurar algumas posições. E como prova disso, tivemos até um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar estes ataques efetuados contra as forças russas nesta direção. Vamos avançar e agora vamos aqui à direção de Pokrovsk, onde aqui da própria cidade ou do interior desta cidade não tivemos nada de especial, nenhum avanço no mapa nas últimas 24 horas, contudo vamos discutir a situação do flanco a norte desta cidade que os russos conseguiram desenvolver no último mês. E nós sabemos que durante o mês de agosto os russos conseguiram penetrar as defesas ucranianas e conseguiram conquistar estes territórios todos numa mega operação, numa mega ofensiva. E foi aí, precisamente durante este período, que os ucranianos decidiram estabilizar a situação em torno deste flanco e trouxeram para esta direção bastantes forças, incluindo as forças mais poderosas, as unidades mais bem treinadas e os melhores grupos de drones FPV que os ucranianos possuem nas suas forças armadas. E desde então, os ucranianos começaram a realizar várias contra-ofensivas de forma a conquistar estes territórios todos. E já temos quase um mês de duração destas ofensivas por parte dos ucranianos, contudo, os ucranianos tiveram algum sucesso, mas não foi um sucesso significativo.
Por exemplo, tivemos um ajuste no mapa na aldeia de Volodymyrovka, com base num vídeo publicado pelos russos de um ataque efetuado contra as posições ucranianas, e portanto isto prova que de facto os ucranianos tiveram sucesso nesta direção. Mas nós vemos que os ucranianos estão a pagar um preço bastante grande nestas contraofensivas, por causa precisamente destes ataques por parte das forças russas. Portanto, com bombas, os russos não estão a contar recursos para estabilizar aqui a situação em termos de bombas. Mas algo interessante está a acontecer. É que os russos não estão a trazer para esta direção mais reservas ou mais reforços. Não estamos a ver isso, e para já os russos estão confiantes nas forças que possuem nesta direção. E aí está o ponto principal da estratégia deste conflito neste momento. E antes de analisarmos isso, vamos aqui ver um vídeo que os ucranianos publicaram durante as últimas horas, que se trata do general Syrskyi a visitar aqui a direção de Pokrovsk, precisamente deste flanco, e aqui a tentar comandar algumas operações que poderão decorrer nos próximos dias. Portanto, nós vemos que o general Syrskyi, que é o chefe das forças armadas ucranianas, assumiu o controlo sobre esta região e sobre esta frente. E, portanto, com base nisto, nós podemos esperar mais alguma intensificação dos ataques por parte dos ucranianos nos próximos dias. E aí temos o ponto principal disto tudo. Os ucranianos, nesta direção, agora possuem as suas melhores tropas, as suas melhores unidades neste momento. Mas nós vemos avanços russos na direção de Zaporizhia, nós vemos avanços russos na direção de Konstantinivka, nós vemos avanços russos no triângulo das cidades de Liman, Sloviansk e Siversk. E agora Syrskyi está num dilema. Porque, para já, nós não vemos nenhuma movimentação dos ucranianos de trazer as suas forças da direção de Pokrovsk para a Zaporizhia, para estabilizar a situação aqui, e nós não vemos nenhuma movimentação dos ucranianos para trazer estas forças mais para o norte para estabilizar a situação nesta direção. E portanto o Syrskyi está num dilema. É isso mesmo que nós temos. Nós sabemos que os ucranianos estão a pressionar os russos para já não estão a trazer reservas nesta direção, o que pode indicar que de facto os russos prepararam esta ofensiva, este flanco, para atrair as forças ucranianas. Porque nós sabemos, mais uma vez, que as forças ucranianas estão a sofrer perdas pesadas nestes contra-ataques. Porque nós vemos este tipo de ataques por parte da Rússia, destas defesas, desta forma defensiva com que a Rússia, com que as forças russas atuam nesta direção. E o principal disto tudo é que, de facto, os ucranianos poderão conquistar estes territórios todos e até poderão chegar a esta via logística, a esta estrada que se situa aqui, em torno das aldeias de Malinivka, Novopoltavka e que depois segue em direção à aldeia de Stepanivka. É verdade, os ucranianos podem conquistar estes territórios todos com estas contra-ofensivas ou contra-ataques. Mas a questão aqui é qual é o preço que os ucranianos estão dispostos a pagar por isto, em termos de perdas no campo das pessoas, dos soldados que eles possuem e em termos dos territórios que eles poderão perder na direção de Zaporizhia e aqui mais ao norte. E é este o principal dilema das forças armadas ucranianas como um todo, neste preciso momento, durante o dia de hoje, e do próprio general das forças armadas ucranianas, o general Syrskyi. Portanto, a situação está bastante interessante e por isso vamos aguardar e vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias. Mas, por enquanto, parece que os russos não estão bastante focados, não estão muito preocupados com estes contra-ataques ucranianos. Os russos vão defendendo as suas posições e, quando é necessário, vão recuando. Porque, de facto, eles não têm reservas nesta direção, não estão a trazer mais reservas para esta direção. Contudo, ainda tivemos alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, aqui na porção mais ao norte, com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque efetuado às posições russas, naquela precisa localização, e portanto nós ajustamos o mapa a favor das forças russas. Vamos agora à direção de Konstantinivka, onde tivemos mais avanços confirmados por parte das forças russas. E para analisarmos a situação como um todo, vamos recuar alguns dias atrás, para o dia
10 de setembro, que foi há alguns dias atrás, onde os russos começaram a sua grande ofensiva nesta região. E esta ofensiva dos russos começou com ataques à própria logística ucraniana, aos veículos que os ucranianos utilizam para suprir as suas tropas e forças, e tivemos bastantes ataques deste género registados nesta direção no preciso dia 10 de setembro. Os russos estiveram bastante focados nestes ataques e tivemos mesmo bastantes vídeos deste género registados durante aquele dia. Como por exemplo aqui. Os russos decidiram atacar qualquer veículo que eles vissem com drones FPV e foi isso que aconteceu. E depois, no próximo dia, no dia 11 de setembro, os russos lançaram a sua ofensiva. Lançaram primeiro em direção a sul, da aldeia de Predtechne, e nós tivemos provas disso, que foram vídeos das forças ucranianas a atacar as forças russas nesta direção. Depois, durante o dia 12 de setembro de 2025, já tivemos mais relatos de algumas fontes a revelar o controlo da porção mais a sul destes avanços por parte da Rússia, mas também tivemos alguns avanços registados na aldeia de Nelipka, já confirmados visualmente. E durante o dia de hoje tivemos mais uma confirmação de que os russos avançaram mais a fundo, precisamente em direção ao centro da cidade de Konstantinivka. E como prova disso, mais uma vez tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque efetuado às forças russas nesta direção. E nós vemos que este ataque desenvolveu-se contra veículos, bastantes veículos, incluindo motas, veículos armados, e isto significa que o exército russo e não grupos de sabotagem ou reconhecimento entraram nesta porção, ainda fora do centro da cidade de Konstantinivka. Ao mesmo tempo tivemos algumas fontes a revelar avanços russos nesta direção aqui, cercando completamente os ucranianos que se encontram nesta região aqui sem possibilidades de evacuação. Além disso, tivemos mais algumas fontes a registrar alguns ataques russos em direção à aldeia de Pleshivka e mais a norte, contudo sem provas visuais para já, mas muito provavelmente é isso mesmo que os russos estão a desenvolver neste momento, seguindo duas rotas de ataque, uma rota aqui mais ao norte e outra rota mais ao sul, seguindo a linha de ferro que passa aqui, uma trilha para comboios. Vamos continuar e agora vamos aqui à direção de Siversk, onde os russos nos últimos dias também realizaram algumas tentativas de avanço, contudo estas tentativas foram vistas pelos ucranianos de facto e os ucranianos conseguiram parar este ataque por parte das forças russas, como vemos neste vídeo de ataques ucranianos a estes veículos armados russos. E portanto os russos também continuam a pressionar esta zona e muito provavelmente a tática dos russos aqui será primeiro a conquista da aldeia de Yampel e da aldeia de Dronivka. E nos últimos dias, de facto, os russos estão bastante focados nestas regiões com ataques quase diários às posições ucranianas. Vamos continuar. Vamos agora à direção mais ao norte, a direção de Kupiansk, onde temos também algo a ser preparado por parte dos russos. Nesta direção, durante o dia de ontem, tivemos um vídeo de um ataque russo com uma bomba a uma ponte, que é uma estrada logística que liga dois lados do rio. E nesta direção, seguindo a história que nós temos vindo a ter, daqui os russos, antes de iniciarem uma ofensiva nova, uma ofensiva grande nesta direção, começam por destruir as principais pontes, as principais rotas logísticas dos ucranianos. E é isso que nós vimos no último dia e nos últimos dias até, e portanto os russos agora muito provavelmente estão a preparar algo grande nesta direção já nas próximas horas ou nos próximos dias. Aqui, por exemplo, temos um ataque a um ponto de concentração de forças ucranianas e é isso que poderemos esperar dos próximos dias da linha da frente e são estas as principais táticas que nós vemos neste conflito para o dia de hoje. E concluo este vídeo
referindo mais uma vez que Sirski tem um dilema muito importante nesta direção. Ou ele vai gastar as suas melhores tropas e os melhores recursos para estabilizar a situação na direção de Pokrovsk e conquistar o maior número possível de territórios, mas também pagar por isso um preço grande em territórios em Zaporizhia, mas também aqui mais ao norte. Ou então poderemos ver as forças ucranianas a serem deslocadas para estas direções e, portanto, os russos poderão ter mais liberdade aqui na cidade de Pokrovsk e poderão continuar a avançar mais a fundo. Vamos ver como a situação se desenvolve e termino o meu vídeo por aqui. E se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e podem se tornar membros do canal caso queiram ajudar e apoiar o trabalho que eu realizo aqui diariamente. Mais uma vez, relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.